Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Estou de volta aqui novamente no nosso canal. Estudo Fácil. Para você que é novo aqui, já se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos para que eles também venham estudar conosco aqui no nosso canal. E bom, gente, hoje trouxe uma videoaula de Biologia do Setor B e nós vamos conversar sobre o reino dos fungos, ou também chamado reino fungi. Esse assunto corresponde às aulas 5 a 7 da apostila 5 do Sistema Ângulo de Ensino, tema da segunda série, tá bom? Então espero que vocês gostem. Também aqui já postei a videoaula de Biologia B também, de algas. Então para você que não viu, vou deixar aqui nos cards, corre lá para ver porque tá muito legal, tá bom? Essa também aqui vai ficar show, pode ser que fique um pouco longa porque tem bastante coisa para falar, essa parte de fungos é enorme, tá bom? Mas com calma tudo vai dar certo, tá bom? Então, ó, já deixa tudo pronto aí pra gente estudar, beleza? Tudo pronto aí, meu povo? Espero que sim. E esse vai ser um combo 3 em 1 também. Teremos exercícios, só que em formulário. E já que eu comentei de formulário, vamos falar sobre ele agora. Bom, aqui está o nosso formulário de hoje, tá bom? Vai ter aqui tá o formulário. Então, relembrando aqui, ó, o tema vai ser um formulário de revisão com 5 exercícios. O tema é reino dos fungos, tá? Tudo que vimos na aula, o link estará na descrição do vídeo e no Linktree, tá bom? Então, quer fazer, corre lá para fazer, não importa se errou, se acertou, o importante é fazer para entender, tá bom? Correção do formulário estará no feedback da resposta, tá bom? Então eu não vou fazer uma aula de correção. Lá na hora que você envia o formulário, você clica em ver pontuação. Embaixo da sua resposta, embaixo de cada questão, terá um feedback da resposta. Esse feedback é o gabarito comentado da questão, tá bom? Então, ó, vai ser um como 3 em 1, eu faço a aula aqui bonitinho, termino e você corre lá para fazer, tá bom? Eu espero a sua resposta e se tiver alguma dúvida, só me enviar via direct pelo Instagram, @estudo.fácil. Belezinha? Então, ó, comentando aqui sobre 3 questões do formulário. 2 são dissertativas, tá bom? 2. Então aqui, A e B é a mesma pergunta, tá? Só que eu não quis deixar A e B na mesma. Então eu só separei. Na hora você digita a sua resposta. Na hora que você enviar, vai dar como errado as duas, tá? Mas eu vou corrigir depois, mas já tem lá também o gabarito comentado de cada uma, tá bom? E então é um ponto para cada. Então, por exemplo, você acertou todas, lá vai estar 8 de 10. E aí 2 pontos são por conta dessas daqui. Agora falando dessa outra aqui, o que acontece, gente? São 5 pontos. Nossa, Henrique, 5 pontos nessa questão, como assim e tal? Porque é um ponto para cada uma, para cada afirmativa. Então você vai ler e vai marcar verdadeiro ou falso, tá bom? Basicamente isso. Então é bem tranquilo. Então vale um ponto. Ah, eu errei uma daqui, então você ficou com 4 de 5 aqui, tá bom? Então vai com calma. Depois fica com dúvida na correção, tal. Pô, me manda mensagem sem problema nenhum. Eu não vou morder, tá? Ah, lá vão ter, tá bom? Eu estarei aqui para ajudar mesmo, beleza? Então vamos aqui para a nossa visão geral da aula de hoje. O que vamos tratar? A aula é dividida em 5 partes. Nossa, Henrique, quanta coisa! Sim, fungos é enorme, esse reino dos fungos. Parte 1, a apresentação dos fungos e dos principais grupos, tá bom? Os principais filos. Parte 2, nutrição e reprodução dos fungos. Parte 3, importância ecológica. Parte 4, importância econômica. E parte 5, infecções causadas por fungos. Tá bom? Nossa, Henrique, bastante coisa e tal. Então, bora lá, meu povo, que nós vamos agora entender todos os fungos e vamos entrar e nos aprofundar muito bem nesse assunto. Então, conto com você, tudo pronto aí? Então vamos começar. Parte 1, então, cada parte vai ter uma tela assim, só vou mudar o título, o número da parte e o que nós vamos ver, tá bom? Então vamos lá, falando das características gerais. Prazer fungos, prazer nós estudantes que estamos estudando os fungos. Quem são? Os principais bolores, mofos, cogumelos e orelhas de pau. São todos decompositores, né? A maioria dos fungos são decompositores, tá bom? Mas os principais desse grupo, que a gente pensou em fungos, pensa neles, tá bom?
Esse grupo é imenso, é um grupo muito diversificado, ele tem aproximadamente 1,5 milhão de espécies que está presente em diferentes ambientes, tá bom? Então, é enorme, enorme mesmo esse grupo. Quando eu estava preparando a aula é muita coisa, é muito detalhe, mas aí eu trouxe tudo aqui, a gente vai ver, vai discutir para sair daqui tudo certinho. E outra coisa, os exercícios que estão no formulário são baseados na minha aula, tá bom? Então, bem tranquilo. Eles são seres eucarióticos, núcleo organizado, heterótrofos, eles vão se alimentar da matéria orgânica e podem ser uni ou pluricelular, tá bom? Eles podem ser de vida livre ou parasitas, ambos desprovidos de estruturas de locomoção. Henrique, me dá um exemplo de fungo pluriunicelular para já. Pluri, exemplo cogumelos, e unicelular, exemplo as leveduras, tá bom? Esses fungos, né, o reino dos fungos, tal, no geral, eles se assemelham muito, eles são evolutivamente mais relacionados com os grupos dos animais, ou seja, o reino animal, tá? Mas em que eles se diferem? Eles não têm tecidos verdadeiros, os animais têm, tá? A digestão dos fungos é extracorpórea, tá bom? Mas o que difere mesmo é a questão dos tecidos. Porque se você for ver o reino animal, eles são eucarióticos, heterótrofos e pluri. Só que aqui eles também podem ser unicelulares. Também é um outro fator que pode diferenciar os fungos dos animais. Bom, eles possuem parede celular de quitina, tá? E outra coisa que se assemelha, né? Os fungos se assemelham aos animais, é que a questão que o material de reserva dos fungos é o glicogênio. Nos animais, no caso nós, também é o glicogênio também, tá bom? Ele serve como reserva energética, né? E enfim, é isso. Aqui eu trouxe uma imagem, ó, de uma estrutura de um fungo pluricelular. Então nós temos aqui a estrutura reprodutora, as hifas, o micélio e as estruturas produtoras de esporos. Vamos ver um pouquinho de cada um. Hifa. A unidade formadora de um fungo é a unidade básica, o micélio é o conjunto de hifas e o esporo vai ser a estrutura reprodutiva. Tá bom? Nós vamos ver isso daí mais para frente. Então, aguenta aí e vamos falar agora dos principais grupos de fungos. São 4. Olha aqui, eu coloquei 2 linhas evolutivas. São esses 4 aqui. Eles, aqui está em latim, tá? Então, nós vamos falar dos Chytriomicetus, Zygomicetus, Ascomicetus, Basidiomicetus, tá bom? Aqui o que foi surgindo, né? Hifas todos têm, reprodução por esporos todos têm, absorção de nutrientes do meio todos têm, parede celular com quitina todos têm, tá bom? Essas 4 aqui, ó, são características de todos, tá? Aí aqui, ó, perdeu o flagelo. É uma característica que tinha nesse primeiro grupo, mas agora não tem, e assim vai, tá bom? Lembrando que grupos seriam os filos, porque o reino é o fungi, reino dos fungos, tá bom? Então, falando aqui de cada um, vamos lá. Falando dos quitrídeos, os quitrídeos são os Chytriomicetus, tá bom? Os quitrídeos são esses caras aqui, nossa, que coisa feia, eu entendo, concordo plenamente. Eles são fungos aquáticos, tá? Eles são típicos de riachos, solos úmidos e margens de lago. Por isso que é feio assim, por isso não dá para ver muito bem, né? A reprodução deles, por isso, são células e esporos flagelados, chamados de zoosporos e gametas, tá bom? Dentre esse grupo dos quitrídeos, nós temos o parasita... esse cara aí, eu não sei falar o nome dele, tá em latim, só que é complicar. Batrachochytrium dendrobatides. Deve ser, se eu não sei. Desculpa aí se eu falei errado. Ele causa o que? A morte de anfíbios. Anfíbios dupla vida, nós ainda teremos uma aula disso. Anfíbio dupla vida tem respiração cutânea, então espessamento de pele, né? E aí causa a morte. Lembrando, o nome de espécie, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Segunda é o epíteto nominal, tá bom? Então, basicamente, isso daqui é dos quitrídeos. Agora, dos zigomicetos, são esses caras aqui. Aqui já são um pouco mais comuns. E aí eles têm muitas espécies decompositoras e parasitas. O mais comum é o bolor negro dos pães, tá bom? E eles podem fazer reprodução assexuada e sexuada. Lembrando que assexuada é sem gametas.
A é não, então sem gametas. Continuando, vamos lá? Bora! 3. Ascomicetos. São esses caras bonitinhos aqui. Parece uma taça nessa cavidade aí, né? Eles são unicelulares ou filamentosos. E aí, o que eles fazem? Muitos podem realizar a reprodução assexuada e eles formam o ascoma, né? Na reprodução sexuada formam o ascoma. O ascoma é essa taça aí, né? Ele vai ser aberto em forma de taça ou fechado e esférico, como nas trufas, né? As trufas são aqueles fungos caros pra caramba, né? Muito raros de serem encontrados. E enfim, aí o que vai fazer esse ascoma? Ele produz esporos haploides, ou seja, células N por meiose. A gente já vai ver a questão da reprodução. Diversas espécies deterioram os alimentos e outros parasitam plantas. Nesse grupo nós temos o Penicillium, que é o da penicilina. Então aqui há espécies muito economicamente importantes que vai ser empregadas na produção de queijo e enfim, que a gente vai ver depois lá na parte de importância econômica, se eu não me engano, a parte 4. E falando agora dos basiodiomicetos, são os caras mais comuns e os mais evoluídos, que aí seriam os fungos que produzem os cogumelos, bolotas da terra e as orelhas de pau. Podem ter fungos parasitas, como aqueles que causam doenças nas folhas das plantas, como ferrugens e carvões. Tá bom? Então, gente, basicamente é isso da parte 1. Tá bom? Apresentei aqui os grupos, falei um pouquinho de cada um. E agora vamos falar da parte 2, que é a parte de nutrição e reprodução dos fungos. Tá bom? Uma parte bem tranquila. Então, vamos lá. Começando com a parte nutritiva. Eu comentei com vocês, nós vamos usar essa imagem aqui para entender. Eu comentei com vocês no primeiro slide da parte 1 que eles fazem injeção extracorpórea. E a extracorpórea da matéria orgânica. Agora nós vamos entender o porquê que é extracorpórea. Tá? O que ele faz? Ele secreta enzimas que vai ser lançada sobre ela. Ela quem? A matéria orgânica. Então tem a matéria orgânica, o fungo lança enzimas em cima da matéria orgânica. E aí os nutrientes necessários serão transferidos ao longo das hifas. As hifas, entre aspas, seriam as raízes, né? E aí eles vão conseguir, dentro das hifas, direcionar as substâncias importantes para o crescimento rápido e maior desenvoltura dos fungos. Então, aqui está as enzimas. Então, por isso que é uma digestão extracorpórea. Eu peço desculpas pela letra, mas é o que temos aqui no computador, tá? Mas aqui fui eu que escrevi mesmo. Beleza? Então aqui está as enzimas e a justificativa por ser uma digestão extracorpórea. Tá bom? Então vamos agora falar do aspecto reprodutivo. A maioria dos fungos reproduz de maneira sexuada e assexuada também, né? De qualquer forma, eles vão produzir os esporos. Eu comentei aqui também com vocês que todos têm. O que são os esporos? Estruturas reprodutivas muito resistentes à água, a vento, ar e enfim, e podem ser levados pela área ou água, né? Então, por exemplo, por que tem fungo que vai em muitos lugares, em diversos ambientes, como eu também comentei, que tem quase 1,5 milhão de espécies? Porque na hora que solta os esporos, o vento leva os esporos para vários lugares, né? É a questão também das plantas, né? Da questão reprodutiva das plantas, que nós vamos ver mais para frente também. Aí é o que tem aqui, então, o corpo de frutificação, que é essa parte aqui de cima. Então libera os esporos germinam em um ambiente adequado, claro. Começa a germinar, o micélio, aí começa a formar o micélio e aí forma um fungo maduro. Tá bom? Isso aqui seria uma espécie de reprodução assexuada. E aí, tem poucas espécies, que são aquele primeiro grupo que a gente viu que são espécies aquáticas, que vão produzir os esporos com flagelos, mas são muito poucas, tá bom? Agora falando da reprodução assexuada. Como é que funciona? Os esporos, eles são liberados dos esporângios. O que são esses esporângios? São células de hifas condiogênicas, conidiogênicas. Eu não sei falar muitas coisas aqui, tá bom?
E aí o que eles vão fazer? Podendo formar sequências de conídeos. É o que está aqui, ó, que é do gênero Penicillium. Ó, está formando várias sequências aqui nessa imagem aqui. Mas também pode ocorrer pela fragmentação do micélio. Quando a gente pensa em reprodução assexuada, pensa em brotamento, pensa em regeneração, tá? Então fragmenta o micélio, consegue formar outros fungos. E aí o que eu falei dos conídeos, ó, é aqui, ó, tá formando várias em forma de cones, né? Em forma de cone, conídeos, que é do gênero Penicillium. Tá bom? Nós vamos falar depois da penicilina, que é uma parte muito legal dos fungos. Então, ó, continuando aqui, agora nós vamos falar da reprodução sexuada. Guarda essa imagem aqui que é importante, tá bom? Então, ó, só relembrando, temos as hifas, o micélio, que é essa parte de cima, tá bom? E aí, guarda, nós vamos chegar aqui. Vamos ver a reprodução sexuada, que eu deixei bem detalhadinho, tá bom? Para ficar bem claro da gente entender. E vamos utilizar essa imagem. Então, ó, o que acontece? As hifas que estão aqui embaixo da Terra, elas podem se ligar umas às outras, ou seja, vai ocorrer uma fusão de hifas. Eu coloquei o número 1, aqui no esquema coloquei o número 1 também, para indicar onde está. Beleza. E vão unir os seus citoplasmas, formando assim um micélio dicariótico. Tem duas cariotecas, dois núcleos. É o que está aqui. Micélio dicariótico número 2. Tá? Apresentando dois núcleos haploides com células N cada uma. Tá? Um de cada hifa. Então, juntou o que está aqui, ó, juntou um vermelho com azul, teremos uma célula com dois núcleos, ambos haploides. E aí o que vai acontecer? Esse estágio pode durar muitos anos, até que vai se iniciar o crescimento da parte aérea. E aí que são os cogumelos. E aí vai ocorrer o que? A fusão dos núcleos, que é a parte 3 aqui, ó. Vai ocorrer uma fusão dos núcleos, tornando-os diploides, 2N. E aí em seguida ocorre a meiose. Gente, pensou em meiose, já pensa de cara a variabilidade genética. Porque lembra que a meiose é uma célula origina 4 com a metade dos cromossomos da célula original. E aí o que vai acontecer? Produzir os esporos, que é o número 4, que é o que está aqui, ó, libera os esporos, podendo gerar variabilidade genética, e aí formarão novos fungos com novas hifas, com número de quantidade de cromossomos N, hifas haploides. Tá bom? E aí, gente, aqui nesse desenho nós temos aqui, ó, basidiosporos. Basidiosporos seriam os esporos. Tá bom? Então, essa é a parte de reprodução sexuada. Atenção para dois nomes que fazem parte desse ciclo. São eles plasmogamia e cariogamia. O que seria plasmogamia? Quando duas hifas unem os seus citoplasmas e originam um micélio dicariótico, tá? Que é o que acontece entre os processos 1 e 2, ou seja, com dois núcleos haploides geneticamente diferentes. E a cariogamia seria a união dos dois núcleos haploides para formar o núcleo diploide. Por que eu coloquei essas palavras? Porque às vezes você faz um exercício de reprodução sexuada dos fungos e aparece no texto plasmogamia e cariogamia e você não lembra o que é. Então eu coloquei aqui para a gente lembrar. Pensa, a plasmogamia, plasma, citoplasma, citoplasmas diferentes, e cariogamia, carioteca, juntou os núcleos. Tá bom? Ó, bem tranquilo essa parte, hein, gente? Então, bora continuar aqui e agora vamos entrar na nossa parte 3 da nossa aula de hoje, que nós vamos falar da importância ecológica dos fungos. Tá bom? Então nós vamos falar de decomposição, fermentação, vou acabar falando em importância ecológica, mas também é econômica, né? Uma importância econômica, líquens, micorrizas e a associação com animais. Tá bom? Então, começando aqui pela decomposição, a famosa decomposição, né? Porque quando a gente estuda uma cadeia alimentar, lá na parte de ecologia, a gente estuda produtor, consumidor e o decompositor. E vai ser o quê? Transformação da matéria orgânica em inorgânica. Basicamente isso. Então, ó, pensa que o fungo está aqui, né, um cogumelo, e aí vai decompor a matéria orgânica, então CO2, NH3, Ca2+, PO4, 3+, e enfim. Isso daqui são substâncias inorgânicas, né? Então já transformar a matéria orgânica nessas substâncias.
E aí, como é que eles fazem a decomposição? Eles secretam enzimas digestivas que vão atuar nos restos orgânicos. E aí, após essa digestão, isso daí é como se fosse uma forma de alimentação, tá? E após a digestão, essas moléculas orgânicas, que são menores, serão absorvidas e metabolizadas pelo metabolismo do fungo, tá bom? E aí, já falando em decomposição, a gente entra na parte de fermentação, que não deixa de ser uma decomposição. A fermentação é muito comum para produzir o vinho, cerveja, o pão. Para quem já fez pão, sabe como é, né? Eu já fiz pão com a minha avó, com a minha mãe, tal. Você prepara a massa, você deixa ela fermentar. Você dá uma massa fininha, você fala, isso aqui, esse pão aqui tá errado, essa receita não presta. Mas aí você deixa lá por um certo período de tempo, aquela massa cresce, você fala que alguém foi lá, colocou mais fermento. Não, mas é o fermento biológico, que não deixa de ser fungos. Tanto é que se você pegar livro de receita das avós, bisavós mais antigas, lá o fermento biológico seria pegar a levedura, né? Tem todo um processo lá que agora eu não lembro muito bem de explicar, mas lá estava escrito para pegar mesmo a levedura. Louco isso, né? Mas enfim, então tem dois processos de fermentação. Primeiro, a fermentação alcoólica, que pega uma molécula de glicose, decompõe ela com a ação das leveduras, né, em duas moléculas de etanol, 2 de gás carbônico e 2 ATP. ATP, energia, tá bom? Por isso que eles fazem a fermentação para dar energia para eles. Eles quem? Os fungos. Temos também a fermentação láctica, que pega a glicose e com a ação dos lactobacilos vai decompor em 2 ácidos láticos com 2 de ATP. Energia novamente. Ou de um modo geral, então pega uma molécula de glicose, já ia falar errado, e vai decompor em 2 de etanol, 2 de gás carbônico ou 2 de ácido lático. Ambos produzirão, ambos também com 2 ATP, 2 moléculas de ATP. Tá bom? Bora continuar aqui então? Então vamos falar agora das associações. O que seriam associações, Henrique? Vamos lá. Muitos fungos, eles vivem em associações mutualísticas. Henrique, já ouviu essa palavra na sua aula? Sim, de relações ecológicas, lá em ecologia. Mutualismo é vantajoso para os dois seres. Eles vão estabelecer relações indispensáveis. O mais comum de todos são os líquens, estes caras aqui. Opa, pera lá, ô Jesus. Estes caras aqui. O que são os líquens? Associações entre fungos, a maioria ascomicetos, aqueles que têm o ascoma, né, que é como se fosse uma tacinha de vinho, com seres fotobiontes, que fazem fotossíntese. Podem ser algas verdes ou cianobactérias, tá? Aqui então nós temos algas verdes com os fungos, né, as hifas dos fungos. E aí nessa relação, o que vai acontecer? Os fungos vão proporcionar o ambiente ideal para a absorção dos nutrientes, enquanto que os seres fotobiontes farão a fotossíntese e fornecerão carboidratos aos fungos. Olha que tranquilo, né? E aí eles se reproduzem por meio desses sorédios, que são estruturas, que está até indicado na imagem. São estruturas microscópicas formadas por hifas misturadas com células de algas ou cianobactérias. E aí, curiosamente, o caso do fungo libere os esporos, estes podem germinar, né, os esporos podem germinar, e formando novos líquens quando encontram as algas verdes ou as cianobactérias adequadas. Legal isso daí, né? E os líquens também podem funcionar como bioindicadores e bioacumuladores, que nós já vimos nas algas. Não é assim que você vai se colocar na aula errada, não coloquei. Por quê? Bioindicadores, por exemplo, se os poluentes atmosféricos prejudicam o desenvolvimento, reduzem ou eliminam populações de muitas espécies de líquens, os cientistas já podem ficar assim, pô, tem uma bioindicação de umas alterações no próprio ambiente. E aí os bioacumuladores também, eles acumulam poluentes ou absorvem esses poluentes também, como metais pesados, por exemplo, e aí gerarão o quê? Informações para o monitoramento dos ambientes. Bem legal isso daí, né? Bem interessante. Agora falando de outra associação com as micorrizas, que são fungos nas raízes. E é uma associação entre fungos e raízes de certas plantas, é uma relação ecológica positiva. Então os fungos absorverão a água e nutrientes inorgânicos do solo,
fornecerão para as plantas, e as plantas proporcionam carboidratos e vitaminas aos fungos. Também temos os fungos associados aos animais, como por exemplo as formigas cortadeiras, porque elas vão se alimentar dos fungos e eles se desenvolvem em folhas. E é aí que vai acontecer, os fungos receberão a proteção das formigas, secretando substâncias contra micro-organismos prejudiciais aos fungos. Quem secreta as substâncias? As formigas. E aí, além de receberem alimento, eles são protegidos pelas formigas. Bem interessante isso daí, né? É uma relação mutualística. Bom, essa é a parte 3, importância ecológica. Bora para a parte 4, meu povo. Então vamos falar de cogumelo comestível, queijo, penicilina e antibióticos. Então, começando pelos cogumelos comestíveis, que acho que é a parte mais comum para a maioria das pessoas, né? Então temos shiitake, shimeji e vários outros, champignon, enfim. E também temos a parte de maturação de queijos, né, que foi o que eu comentei do fungo Penicillium, né, do gênero Penicillium. O que nós temos? Que dá origem, né, ao queijo Roquefort, Gorgonzola, e também a cobertura branca do queijo Camembert, também é do gênero Penicillium. Então nós temos o Roquefort, Gorgonzola e Camembert. Todos aqui são fungos, tá? Essa parte verde é fungo, essa parte branca é fungo também. Bem interessante isso, né? E agora falando da parte que para mim é mais interessante, dos antibióticos e da penicilina, né? Então os antibióticos são o quê? Contra-bióticos, seres vivos, então é contra a vida, né? Contra seres que causam, que têm vida. Então, o que acontece? Antibióticos. O que são os antibióticos? Certos fungos produzem os antibióticos, que são substâncias que limitam o crescimento das bactérias. A mais comum e o que deu origem foi a penicilina. Só que ela foi descoberta por acaso, ninguém estava fazendo um estudo específico com ela. Por quê? O Alexander Fleming, em 1928, realizava pesquisas com bactérias do tipo Staphylococcus. E aí ele saiu de férias, quando voltou de férias, ele observou este fato curioso. Por quê? O que aconteceu? Os fungos dos gêneros Penicillium haviam crescido dentro dessas bactérias. Só que, um fato que aconteceu. Havia talos translúcidos aqui, sem bactérias, o que fez suspeitar de que aquele fungo produzia uma substância o quê? Que inibiu o crescimento das bactérias. E aí, mais posteriormente, depois de 28, né, até foi em meados de 1940, alguns pesquisadores conseguiram produzir o penicillium, né, a penicilina, para os fins terapêuticos, que seriam os antibióticos. Aí marcou a história da medicina e a história da humanidade nessa descoberta da penicilina. Bem interessante isso daí, né, meu povo? Bom, basicamente isso é importância econômica. Agora entraremos em infecções causadas pelos fungos. Vamos falar de micose, seus tipos, candidíase, pneumonia e infecções em vegetais. Então, micose, começando por ela, são infecções causadas por fungos parasitas, que vão atingir a pele, unhas e cabelos. Olha, o mais comum é no pé, mas você não vai ser jardim de fungo, tá? O fungo não vai brotar no seu pé, começar a nascer, liberar esporo, jamais, gente, pelo amor de Deus, não pensa isso. Por isso que eu até trouxe essa imagem. Fica assim, né? Fica uma coisa ressecada, que é aqui que estão os fungos, tá? Não é assim não, pelo amor de Deus. Alguns tipos de micose, nós temos 3. Pitiríase versicolor, e aí conhecida como micose de praia ou pano branco, e vai apresentar o quê? Manchas brancas, mas pode se apresentar como manchas escuras ou avermelhadas, por isso versicolor vermelha, uma cor avermelhada. Temos também a tinea ou tinha, que são causadas por fungos que se alimentam da queratina da pele, dos pelos e das unhas, e aí vão se manifestar como manchas vermelhas, causando uma certa coceira no corpo. E temos para finalizar, as onicomicoses. Parece que eu estou falando japonês. Onicomicoses. E aí vão acometer o que? As unhas da pele, quanto as das mãos também. Mas como que eu posso me prevenir contra as micoses? Não compartilhar toalhas, roupas, escovas de cabelo, boné. Evitar ficar com roupas molhadas. Eu coloquei molhas, mas é molhadas por muito tempo, né? Porque o fungo ele cresce onde tem ambiente úmido para se proliferar, enfim. E também evitar calçados fechados e etc. Vários outros fatores também para você se prevenir contra as micoses. E aqui para finalizar, falar das 3 últimas. Candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida albicans.
e vai acometer o que? A parte genital feminino e masculino, causando o que? Um inchaço e avermelhamento. E aí, olha que curioso, a presença do fungo no corpo é considerada normal, mas quando ele se reproduz, ou seja, tem uma redução das defesas do corpo, ele se reproduz muito e muito fácil e muito rápido. E aí pode apresentar outras doenças, aí complica tudo. No caso, essa aqui é o fungo Candida albicans. Temos também a pneumonia, que acho que é o mais conhecido, né? Uma doença que tem diversas causas. O principal é esse fungo aqui, né? O girovete, aqui eu não sei falar esse nome, atuando no sistema imune debilitado das pessoas, né? Então é muito comum isso daí ter pneumonia, falta de ar, né? Atinge o pulmão, né? Pneumonia, não, pulmão, né? Atinge o pulmão lá, especificamente os alvéolos pulmonares, tá? Daqui a pouco a gente fala do sistema respiratório. E para finalizar com chave de ouro, as infecções em vegetais, que seriam quando eles parasitam várias espécies de vegetais, né, causando, por exemplo, a ferrugem das folhas e o carvão do milho, né? E é um difícil controle dessas doenças, porque o que eleva os custos de produção e também contribui com a poluição ambiental. Então, é bem complicado controlar essas infecções nos vegetais. Gente, falei muito, mas falei tudo de fungos e assim encerro a nossa aula. Desculpa pelo tempo da aula, mas ó, tá uma aula completíssima de fungo. Gente, muito obrigado. Concluímos mais uma aula com sucesso. Não se esqueça de revisar tudo que a gente viu aqui, tá bom? Gente, um grande abraço. Até a próxima. Ótima semana aí para todo mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos e não se esqueça do nosso formuláriozinho que tá aqui na descrição e lá no Linktree. Tá bom? Dúvidas, mande no nosso Instagram, _estudo.fácil. E também siga o meu Instagram, @musicarte com TH. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado, fiquem bem e até o próximo vídeo. Nos vemos lá!